Boa noite. Hoje vamos iniciar uma breve introdução ao JSON. JSON, JavaScript Objection Notation, é um modelo para armazenamento de transmissões e informações no formato texto. Apesar de muito simples, tem sido bastante utilizado por informações web devido à sua capacidade de estruturar informações de uma forma bem mais compacta do que é conseguida pelo modelo bem mais famoso, modelo que ainda disputa, mas o JSON tem muito mais mercado no momento, pelo modelo XML, então tornando mais rápido parte dessas informações. Então isso explica o fato do JSON ter sido adotado por empresas como Google e Yahoo, cujas aplicações precisam transmitir grandes volumes de dados. Eu pretendo dividir esse vídeo em algumas partes. Então, primeiramente eu quero falar um pouco sobre sintaxe da linguagem, o JSON. Posteriormente, a comparação do JSON com o seu concorrente, vamos dizer assim, o XML. Depois, um exemplo de utilização na prática. E com o uso da biblioteca JSON, criado pelo Google, certo? E finalizando, a conclusão. Então vamos iniciar pela sintaxe do JSON. A ideia utilizada para representar informações é muito simples. É tão simples quanto Java, por exemplo, e algumas outras linguagens que estamos acostumados. Então, para cada valor apresentado, atribui seu nome, um rótulo que descreve seu significado. Essa sintaxe é derivada da forma utilizada pelo JavaScript para representar informações. Então, por exemplo, para representar o ano de 2012, utiliza-se a seguinte sintaxe. Entre aspas, ano, dois pontos, e de forma numérica o ano que você deseja. Um par, nome sendo nome ou valor, é sempre representado pelo nome, então sempre duas aspas, seguido por dois pontos, seguido por valor. Essa é a regra básica. Eles possuem apenas três tipos básicos, que é o numérico. O numérico pode ser inteiro, real, o booleano e string. Então, vamos lá. Representando de uma forma numérica, por exemplo, a altura. Coloca entre aspas, dois pontos, o número da altura. No caso, você pode usar o ponto. Então, 1.72. Representando uma string, entre aspas, o site, dois pontos, e entre aspas, novamente, a string que você deseja. Para representar um número negativo, a mesma forma, entre aspas, dois pontos, e o número. Então, booleano, true or false. Muito simples. Então, a partir dos tipos básicos, é possível também construir tipos complexos, como array, um objeto. Eles são delimitados por colchete, no caso do array, né? Algumas linguagens já são assim, então não tem segredo, seus elementos são separados por vírgula. Então, por exemplo, uma array de strings entre colchetes, coloca a sigla de alguns estados, RJ, entre aspas, vírgula, SP, entre aspas, MG, entre aspas, S e fecha colchetes. Para uma matriz inteira, abre colchetes e aí entre colchetes colocam as matrizes. Aí abre um novo colchetes, entre colchetes 1,5, fecha colchetes, vírgula, entre colchetes mesmo 1,9, fecha colchetes, abre colchetes, 1000,0, fecha colchetes final. Então, foi um cuidado que foi tido a inserir esses detalhes exatamente para você perceber que não faz diferença se é um número decimal, se é um número negativo, se é um número natural. Os objetos são uma especificação entre chaves, então são explicados entre múltiplos pares, nome, valor, por arrays, outros objetos. Então, dessa forma, um objeto JSON pode representar um outro objeto, contando outras informações. É possível representar mais do que um objeto, registro de uma só vez. O exemplo apresentado agora, então, para você, abre colchetes, um array de objetos, né? Abre colchetes, abre chaves, entre aspas, o título, dois pontos, e coloca a sua string em sequência. Aí, pula a linha, tudo segue da mesma forma. Podem perceber aí nesse exemplo que a sintaxe para todos os tipos é igual, tá? Então, uma vez que você entende um,
você entende todos os demais como fazer. E assim, para entender um é bem simples porque você viu, é uma forma que nós programadores já estamos acostumados e não tem muito segredo, tá? Ah, só mais um detalhe, é importante informar que a palavra-chave null deve ser representado para representações de nulos. Então, entre aspas, o nome, 2 pontos, e aí null, tem que ter esse detalhe. Bom, ao acessar o site oficial do JSON, tá aqui na tela, tá? Você verá que existem partes disponíveis para quase todas as linguagens. Delphi, PHP, Java, C++, enfim. Após a instalação da biblioteca, podem ser Eclipse, enfim, você pode instanciar inicialmente um objeto da classe JSON. JSON porque é uma parte do Google, tá? Que eu expliquei no começo, que é dar esse exemplo. Então, você instancia com.google.json.json. Então, para converter um objeto Java para JSON, você utiliza o serviço TO-JSON. E para fazer o contrário, ou seja, atribuir o conteúdo de um objeto Java a partir de uma string JSON, utiliza from.json, certo? Bom, nesse exemplo, o conteúdo de um objeto de classe filme é convertido para o formato JSON, armazenamento na variável string aux de auxiliar, e depois exibido na tela. Então veja que a classe JSON é inteligente o suficiente para entender que a estrutura do objeto e modelar de informação no formato JSON, ok? Então vamos lá para a prática. Bom, vamos iniciar então agora na prática, fazer o método toJSON. Primeiro aqui vamos criar um novo projeto JSON, e aí vamos em seguida criar o pacote JSON. Ok. Agora vamos criar a classe gravando JSON, que é o método toJSON. Gravando JSON, ok. Bom, dando sequência então ao método gravando JSON, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o import da nossa biblioteca. Então, Java útil, array, a gente precisa fazer o import ArrayList. E em seguida temos que fazer o import também do JSON, JSON do Google, né? É uma das bibliotecas que aceita essa extensão. Então, import Java útil ArrayList. Agora vamos para import com.google.json. .json novamente com letra maiúscula. Você percebe que vai ficar um errinho aí, mas não tem problema não. A gente vai fazer a busca na biblioteca por esse arquivo que eu já baixei. Aliás, está aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download também. Agora vamos criar a classe filme. Dessa classe filme vamos converter o objeto filme para uma string, né, JSON. Então, public string título, public int ano, e vamos fazer também uma public ArrayList gênero. Então, public ArrayList gêneros, que são os gêneros do nosso filme. Não pode esquecer de colocar entre os sinais de maior e menor escrito string, senão pode dar erro. E agora sim vamos criar o método main. Então primeiro aqui uma classe de exemplo de JSON, convertendo o objeto filme para uma string JSON. E aí no main, public static void main string entre colchetes args, colchetes, eu coloquei chaves ali, deixa eu voltar, colchetes. E agora vamos instanciar um filme e preencher as suas propriedades, né? Então filme f recebe new filme,
parênteses, ponto e vírgula, próxima linha, e vamos setar aí as informações que queremos. Então, F ponto, título, o título do nosso filme. E aí ele recebe o título, Jason. F ponto, ano. Você vê que ele já aparece ali porque eu fiz uma classe, né? Com essas informações, só puxando. Mas você poderia digitar manualmente ali sem problemas. Só que é questão de costume mesmo. Então ali gêneros, new array list, do tipo string, e parênteses, fechamos ali. Mesma coisa, coloca entre sinal maior e menor. E aí, dentro de array list, nós vamos inserir as nossas adições. Então, gênero, ponto. Vou colocar aqui o título, adiciona aventura. Vamos para a próxima linha, vamos adicionar também ação. Então, F ponto adiciona ação. E no próximo item, F ponto adiciona mais um, vamos falar de ficção. Então, os 3 gêneros possíveis adicionados ao nosso programa. Em seguida, vamos instanciar um objeto da classe JSON. Então, JSON recebe new JSON. E em seguida, precisamos pegar os dados do filme, converter para JSON e armazenar em string. Então, é dessa forma: string auxiliar recebe JSON.toJSON. E aí puxa a informação do filme pela variável f. 2 pontos. E por último, a gente imprime o resultado. Então, sysal print o auxiliar, que vai puxar todas as informações. Percebe que é simples, né? Quanto o XML faz. Tem um errinho aqui no ano 2012. Eu coloquei lá em cima o ano como string, né? Inteiro. Mas ok. Agora vamos executar ele. Desculpa, tem que ver aqui o import, né? Então, como eu ia falar, da gente, para fazer o import, baixa o arquivo que eu deixei aqui na descrição. E aí você vai ali em projeto, propriedades e livraria, biblioteca, né? E adiciona a partir de uma GR externa aqui. Aí localiza o item e 2 cliques abre ele. Quando você der o OK, você vai perceber que vai sumir aquele erro. Agora essa biblioteca já tá. Isso vale para todas as bibliotecas, tá? É só um bônus aí do vídeo, se por acaso você não soubesse, mas tá aí. E aí, quando você dá OK, tá aí, ó, título, ano, gênero, já mostra todas as informações. Bom, agora que vimos a parte do método toJSON, vamos para um exemplo com o método fromJSON. Então, dessa vez, o conteúdo da string aux de auxiliar contém os dados do filme modelado no formato JSON. Então, esse conteúdo é automaticamente transformado para o objeto filme, bastando realizar uma chamada ao método fromJSON. Então, voltaremos para a prática. Bom, agora que criamos o toJSON, vamos criar o fromJSON. Então, vamos fazer aqui um novo pacote. Esse vai ser o pacote JSON F de from. Ok. E vamos criar a classe. Então, a classe vai ser... A primeira foi gravando, essa classe vai ser a classe lendo.
lendo JSON. Lendo JSON. Ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o import, né, da nossa biblioteca. Então vamos precisar, como foi necessário no outro também, o Java útil, nesse caso o ArrayList, e também, claro, o import do JSON. Então com .google.json.json. JSON último com letra maiúscula. Eu posso importar toda a biblioteca dentro de JSON com o asterisco. 2 pontos, próxima linha e vamos embora. Agora, com a classe com exemplo do JSON, converte o objeto filme para uma string JSON. Então, a classe filme, public string título, tenho que fazer também a inteiro ano. Lembrando que é inteiro, né? Não é o ano, não é string, como estava no exemplo anterior. Foi uma digitação errada. E o próximo que é o public ArrayList gêneros. Lembrando que é necessário colocar aí como é uma string entre os sinais de maior e menor, senão pode dar erro. Depende da IDE, né, que você está usando, mas se atente a isso. Agora sim, converter o objeto filme para uma string JSON, então public class, public static void main, vamos criar aí a classe principal, string args, deu um erro aqui, eu coloquei o args dentro do colchete, espera aí, fora, deixa eu tirar. Às vezes aparece um errinho assim, você não sabe bem o que é, né? Aí você vai ver uma coisa tão simples que... Enfim, vamos lá tirar. Bom, aí agora você pega a string auxiliar, que é a string com a informação representada em JSON. E aí você faz você seta as informações. Como eu tinha passado na parte teórica, você pode colocar todas as informações em uma única linha, ele vai conseguir identificar o que é título, o que é ano, o que é gênero, a partir das variáveis que você inseriu acima nas classes. Então vamos lá, título. Aí essa sequência, né, tinha passado a sintaxe, barra, título, barra, 2 pontos. Aí você digita em sequência o título, sempre separando por barra e por aspas, coloca o título, quando vai para o próximo item, vírgula. Então foi para o ano 2012, vírgula. Mesma forma, gêneros, barra, entre aspas, gênero, barra, 2 pontos. E aí vou colocar o gênero de oeste, filme de oeste, western. Fecha aqui o colchete, fecha a chave, 2 pontos. Tem algum errinho de sintaxe aqui. Deixa eu só instanciar um objeto da classe JSON aqui e já vou para lá ver o que aconteceu. Então JSON recebe new JSON, entre parênteses, 2 pontos. E agora a instância filme preenche seus dados com a informação vinda da string JSON. Então filme F recebe JSON ponto from JSON. E aí eu seto quais informações que vão estar aí. No caso o auxiliar e o filme que chama a classe. Imprimindo os resultados, né, agora, então system out, não sei porque não foi automático, às vezes coloca sysal, já aparece ali para preencher, mas não vou gastar energia com isso agora não, digitar mesmo, f.título, fecha parênteses, 2 pontos, então vou copiar aqui, eu quero o título, o ano, né, ano, e quero também o gênero como é string, então gênero.toString.
Java básica esse daí. Ponto to string. Abre e fecha parênteses. Agora aqui em cima tem que ver, às vezes um detalhe ele dá o erro na linha inteira. Então, barra título, barra aspas, dois pontos, barra aspas, o título, barra, dois pontos, o ano, aqui tá certo, 2012, percebe que ó, um detalhezinho tá aqui ó, em gênero, precisa de aspas. Não deu ainda, tem a Western aqui ó, Western também precisa de aspas. Agora sim, duas aspas deu erro na linha inteira, então uma certa tensão só, mas você percebe que adianta bastante, né, a parte da programação. E executando, temos aí a resposta, né, o título, Jason James 2012, Western. Bom, acredito que deu para observar que esse método from JSON tem que seguir os seguintes parâmetros, a string JSON e a classe do objeto que receberá os resultados. Foi apresentado então os conceitos fundamentais do modelo JSON para a representação de informações, atualmente muito utilizados em aplicações Ajax. Através do JSON podemos representar JSON através de uma forma mais compacta, rápida e simples, diferente do XML. E é muito por isso que o XML vem perdendo mercado para o JSON. Mas em contrapartida, XML é uma linguagem sim mais rica, tá? Não tem que dizer, maior aplicações, maior grau de maturidade. Existem inúmeros parts para JSON e praticamente para todas as linguagens. O que foi apresentado agora foi da biblioteca JSON, que foi desenvolvida pelo Google, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, só deixar nos comentários ou me procurar em sala de aula, tá certo? Muito obrigado e boa noite.